A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã iniciou uma ofensiva 24 horas após não conseguir capturar um navio dos Estados Unidos. As forças iranianas agora conseguiram apreender 2 petroleiros e fizeram 15 tripulantes estrangeiros reféns perto do Estreito de Hormuz. Essa ação agressiva acontece em um momento crítico. As negociações estão desmoronando. O local mudou para Omã e o regime acabou de quebrar sua promessa ao executar 15 prisioneiros. Isso aconteceu hoje de manhã. Tudo o que o Irã diz publicamente, eles contradizem em particular. Então, vamos começar do início. A Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu 2 petroleiros por contrabando de combustível ilegal do Irã. Eles confiscaram cerca de 1 milhão de litros de combustível, o que equivale a cerca de 6 mil barris. E mais importante, prenderam 15 tripulantes estrangeiros. Agora, aqui está o que eles não estão nos contando. Literalmente, a nacionalidade da tripulação, o nome dos petroleiros e a bandeira que os petroleiros estavam hasteando. O comandante da Guarda Revolucionária Iraniana até realizou uma espécie de coletiva de imprensa esta manhã, mas, convenientemente, ninguém fez essas perguntas para ele. Ou talvez tenham feito, e ele se recusou a responder. Por que não há filmagem da coletiva de imprensa? Se algum desses tripulantes for americano, isso é uma situação de reféns, e o Irã acabou de criar uma vantagem para as negociações que vão acontecer mais tarde, hoje à noite. Agora, mesmo que o Irã não queira divulgar essa informação, em breve teremos as respostas. Veja, quem monitora o transporte marítimo identificará quais petroleiros sumiram do rastreamento, revelando o que o Irã apreendeu e de quem. Mas o momento não é coincidência. Você não faz reféns um dia antes das negociações de paz, a menos que esteja tentando fortalecer sua posição na mesa ou sabotar completamente as negociações. Enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica tomava navios, também voltava a matar prisioneiros. Segundo ativistas de direitos humanos no Irã, conhecidos pela confiabilidade ao monitorar a repressão, o país executou pelo menos 15 prisioneiros nesta manhã. A decisão de retomar as execuções ocorre apenas uma semana após o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmar na TV americana que o país não planeja executar ninguém. Isso foi mentira, ou, no mínimo, uma promessa não cumprida. O presidente Trump foi perguntado sobre o Irã ontem e disse o seguinte: o líder supremo do Irã deveria se preocupar agora? Ele deveria estar muito preocupado, sim. Como você sabe, eles negociam conosco. Os manifestantes perguntaram: onde estão os americanos? Você prometeu apoio. Ainda estamos ajudando eles? Apoiamos eles? Agora, aquele país está um caos por nossa culpa. Entramos lá e destruímos seu programa nuclear. Essa é a questão. Queremos paz no Oriente Médio? Se eu não tivesse acabado com o programa nuclear deles, pense nisso. Se nós não tivéssemos acabado com aquele programa nuclear, não teríamos paz no Oriente Médio. Porque os países árabes nunca poderiam ter feito isso. Eles tinham muito, muito medo do Irã. Eles não têm mais medo do Irã. Nós acabamos com aqueles lindos bombardeiros B-2 bem ali, aqueles lindos modelinhos, aqueles lindos bombardeiros B-2 entraram e atingiram o alvo, cada bomba, e obliteraram tudo. E por causa disso eles iam ter uma arma nuclear em um mês. Em um mês eles iam ter uma arma nuclear. Isso era uma grande ameaça, eles não vão ter mais isso. Mas se acabarmos com isso, qual o acordo? Se não existe mais, eles vão tentar reiniciar o nuclear? Ouvi que eles vão fazer isso, e se eu avisar, vamos mandá-los de volta para refazer o trabalho. Você entendeu? Eles tentaram reiniciar, por isso você ameaça usar força. Eles tentaram voltar ao local, nem conseguiram chegar perto. Houve uma destruição total, mas eles estavam pensando em começar um novo local em outra parte do país. Descobrimos isso. Eu disse, se fizerem isso, faremos coisas muito ruins com vocês. Agora, vamos falar sobre o caos diplomático, porque o que aconteceu ontem com as negociações foi realmente bizarro, pelo menos para mim. Mais cedo, na tarde de quarta-feira, saiu a notícia de que as conversas entre os COA e o Irã, marcadas para sexta-feira em Istambul, foram completamente canceladas. Elas foram canceladas. O motivo? Bem, o Irã exigia mudanças de última hora. Eles queriam. As conversas foram transferidas da Turquia para Omã, e eles queriam negociações bilaterais, apenas entre os EUA e o Irã, sem observadores. Depois de já terem concordado em deixar outras nações, outros países árabes participarem, eles deram isso como um ultimato para os Estados Unidos. Ou é Omã ou nada.
Os EUA disseram que não haveria negociações, mas horas depois, o ministro das Relações Exteriores do Irã anunciou publicamente a retomada das negociações. Elas vão acontecer em Omã, começando às 10 da manhã, horário local, na sexta-feira, o que significa por volta da 1 da manhã, horário do leste do Zecegua, hoje à noite. Até amanhã, devemos saber se haverá um acordo ou um ataque militar. Então, se você quiser acompanhar esse tipo de notícia, não deixe de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Sua inscrição nos ajuda muito no algoritmo e, além disso, não custa nada para você, só alguns segundos do seu tempo. Se o Irã estiver aprendendo algo com a Rússia sobre negociações, vai apenas prolongar essa situação ao máximo. Após as conversas de amanhã, eles dirão: ok, isso é progresso. Agora vamos consultar a liderança e retornaremos com resposta em alguns dias ou semanas. Eles só querem prolongar as conversas para que os EUA acreditem em avanços, sem se comprometer. Isso faz o Irã parecer fraco para os linha dura. O vice-presidente J.D. Vance insinuou isso ontem em sua entrevista. Ouça só. Meghan, algo sobre os iranianos me parece muito estranho. Eu não entendo o sistema deles. E, sinceramente, acho que isso dificulta muito a diplomacia com eles. A pessoa que toma as decisões no Irã é o líder supremo? Ok, o presidente. Pelo que percebemos, ele não tem muita influência, não faz muita diferença. O ministro das Relações Exteriores parece dialogar com o líder supremo com quem temos nos comunicado. Mas é um país muito estranho para se fazer diplomacia, quando você nem pode conversar com a pessoa que realmente manda no país. Isso torna tudo muito mais complicado e faz com que toda a situação seja ainda mais absurda. Tipo, ele pode pegar o telefone e ligar para Putin, pode pegar o telefone e ligar para Xi. Mesmo países com os quais temos relações muito hostis, ele pode pegar o telefone. Você sabe, Coreia do Norte. Ele se encontrou com o cara na linha do paralelo 38. É estranho não podermos conversar diretamente com a liderança de um país. Isso realmente torna a diplomacia muito difícil. Agora, o grande problema de negociar com o Irã é que quem está na mesa não decide. O presidente do Irã não manda de fato, e o ministro das Relações Exteriores não tem poder. O verdadeiro poder está com o líder supremo, Ayatollah Khamenei. E aqui está o detalhe sobre Khamenei. Desde 1979, ele nunca saiu do Irã. Ele não fala com líderes ocidentais. Às vezes encontra Putin, já ligou para Xi Jinping e recebe líderes do Oriente Médio em Teherã. Mas fora isso, ele não negocia diretamente com ninguém. Isso significa que ele tem o poder sem nenhuma responsabilidade. Isso significa que ele pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã, e o público não vai ter ideia disso. E é isso que torna toda essa situação ainda mais confusa. Khamenei vem mentindo sobre as armas nucleares que o Irã tem buscado há anos. Veja, os iranianos pró-regime adoram apontar isso. Khamenei assinou uma fátua, um decreto religioso, dizendo que o Irã não vai buscar armas nucleares sob a lei islâmica. Uma fátua deveria ser uma lei obrigatória. O Irã diz que não pode fabricar armas nucleares, mesmo querendo, pois o líder supremo proibiu. Isso é mentira, e sabemos disso porque ex-funcionários iranianos já admitiram publicamente. Ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, que já se reuniu com Khamenei, fala abertamente sobre o real objetivo do programa nuclear. Ouça. O Irã não vê a prontidão e a disposição. Claro, o presidente Trump está disposto a conversar, mas eles não querem negociar. Acho que mais cedo ou mais tarde eles vão perceber. Eles vão acordar para a realidade. Quero dizer, não é a primeira vez. Quando, em 2002, começamos as negociações nucleares, os americanos bloquearam, porque naquela época não estávamos negociando com os americanos, estávamos negociando com os europeus e sugerimos ofertas muito generosas ao E3. Os americanos bloquearam, mas os americanos perceberam que pressionar prejudicaria nossa economia, mas não mudaria o programa nuclear. Se alguma coisa, isso aumentaria o programa. Por que fizemos algumas dessas coisas, como os 60%? Por que fizemos 60%? Nós não precisávamos de 60%. Nós só fizemos isso para cutucar os americanos, para mostrar que vocês não podem nos colocar de joelhos. Através de pressão, o Irã estava enriquecendo urânio a 60%. Você só precisa de 3 a 5% para energia.
Eles estavam a 2/3 do caminho para um urânio em nível de armamento. A fátua era só fachada. O enriquecimento era real. Por isso, os EUA precisam de um acordo nuclear para tornar o mundo mais seguro agora. Quero esclarecer algo que muitos devem perguntar. Se os EUA destruíram os locais nucleares do Irã no ano passado, por que ainda precisamos de um acordo nuclear? Veja o que aconteceu. Os ataques destruíram as instalações e as imagens de satélite sugerem que o Irã nem sequer tentou reconstruí-las. Mas as instalações não são a única coisa que importa. O Irã quase certamente retirou seu urânio enriquecido antes dos ataques. E eles têm estoques de urânio enriquecido a 60% escondidos em algum lugar, móveis e protegidos. Esse é o verdadeiro perigo, entende? Com esse estoque, eles podem construir novas instalações, concluir o trabalho, passar de 60% para 90% e então fabricar uma bomba nuclear. Por isso, o acordo nuclear não visa só impedir o enriquecimento futuro. Trata-se de remover esse estoque do Irã e enviá-lo a um terceiro país, provavelmente a Rússia, onde o regime islâmico não poderá transformá-lo em arma. Confira o vice-presidente Vance explicando a situação. E a questão é, como você impõe esse limite? O Irã não pode ter arma nuclear, segundo o presidente do EUA. É engraçado. Às vezes, há pessoas que dizem que o presidente é beligerante demais e às vezes há pessoas que dizem, bem, o presidente, ele fala em diplomacia e negociar com os iranianos, mas não deveríamos negociar, e sim bombardeá-los. O presidente manterá as opções abertas e conversará com todos. Ele tentará conseguir o que puder sem usar força. Se achar que a única saída é a força, ele acabará escolhendo isso. Eu não posso. Mesmo que eu soubesse o que faríamos, não contaria para você e seus milhões de ouvintes. Mas eu acho que as pessoas precisam lembrar que isso não é sobre tipo, olha, eu cresci na geração do Iraque. Me alistei no Corpo de Fuzileiros Navais como um jovem idealista logo após o 11 de setembro. Eu fui para o Iraque em 2000, certo, escuta, em 2003. Eu fui para o Iraque em 2005. Tenho plena consciência de que o Oriente Médio leva a atoleiros. Pode confiar. O presidente dos Estados Unidos também sabe disso e estamos atentos. Nós sabemos que isso está aí, mas mais importante, nós conhecemos a história e o presidente não. Ele não tem interesse em repetir a história do Iraque. O que ele quer garantir é que existe uma questão totalmente separada, que é não deixar pessoas insanas conseguirem armas nucleares e, assim, desencadear uma corrida armamentista nuclear. Então, quais são os termos reais que estão sendo discutidos nessas negociações? Bem, aqui está o quadro que foi divulgado pelos parceiros árabes. Primeiro, o Irã promete não enriquecer urânio por 3 anos. Após esse período, o limite é de 1,5%, muito abaixo do necessário para armas nucleares. Depois, o estoque de urânio altamente enriquecido do Irã é transferido para um terceiro país, provavelmente a Rússia. Terceiro, o Irã concorda em não transferir armas ou tecnologia para grupos intermediários como Hezbollah, Hamas, Houthis e outros que apoia no Oriente Médio. Quarto, o Irã promete não iniciar o uso de mísseis balísticos. Isso pode ser interessante, falaremos disso em breve. Quinto, Irã e Estados Unidos firmam acordo de não agressão. Observe o item 4, compromisso de não iniciar o uso de mísseis, o que não significa encerrar o programa de mísseis. Os EUA exigem que o Irã abandone seu programa de mísseis balísticos, posição que Israel defende firmemente. Acordo nuclear deve incluir mísseis balísticos do Irã, mas o país se recusa. Eles acreditam que veem seus mísseis como sua única verdadeira forma de dissuasão, a única coisa que funcionou durante a última guerra de 12 dias, e isso, provavelmente, será o maior obstáculo para qualquer acordo. Felizmente para nós, na verdade temos as exigências dos Estados Unidos que os EUA estão apresentando nessas negociações que vão acontecer esta noite. A grande diferença entre as posições dos Estados Unidos e Irã antes das negociações. E isso vem da Al Jazeera, que tem laços bastante próximos com o regime iraniano. Ou pelo menos tem boas fontes dentro do regime iraniano. Primeiro, os EUA querem que o Irã desmonte seu programa nuclear. Segundo, que limite o alcance de seus mísseis para não atingir Israel. Terceiro, tratar bem os presos na guerra de 12 dias e nos protestos recentes. Quarto, diminuir o fornecimento de energia à China. Isso é um grande choque. Os Estados Unidos não têm sido claros sobre não quererem que o Irã ajude a China. E quinto, que o Irã se distancie de seus representantes regionais. Agora vamos descobrir como a China se sente sobre isso ser público.
E, novamente, isso está vindo apenas da Al Jazeera. Então, não significa necessariamente que isso é exatamente o que os Estados Unidos estão pedindo. Mas se houver algum acordo, tenho certeza de que será anunciado publicamente. E saberemos exatamente quais foram as exigências dos Estados Unidos e com o que o Irã concordou. Mesmo assim, definitivamente há altas tensões no Oriente Médio, porque tudo isso está acontecendo enquanto há discussões sobre onde as negociações vão acontecer. Diariamente, mais equipamentos militares dos Estados Unidos são enviados ao Oriente Médio, aumentando a pressão sobre o Irã. E isso só amplia as opções para o presidente Trump basicamente fazer o que quiser depois. Se as negociações não saírem como esperado, clique no botão de inscrever-se abaixo. Amanhã traremos novidades sobre as negociações iniciais. Até amanhã! Um dos desafios de criar vídeos assim, mostrando vários ataques de drones, é que, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos, ainda há preocupações. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada os anunciantes, por isso, os vídeos são restritos. Essa é a realidade da guerra moderna, que os ucranianos lutam para sobreviver. Por isso, acreditamos que é importante mostrar tudo isso. E é por isso que lançamos nossa própria plataforma, Business Basics. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não aprovam nosso conteúdo. O site é financiado pelo seu apoio, não por anúncios. Se você se interessa por esse tipo de cobertura, se quiser ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não podemos postar no YouTube, junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já carregamos e a todos os vídeos que vamos carregar no futuro. Você também apoia nossa cobertura e canal. Muito obrigado. Sou Sam e até o próximo vídeo.